Boa noite. Falaremos dos processos de independência da América Latina e do Caribe até os dias atuais. O Caribe, semelhante ao Brasil, tinha uma população constituída por indígenas e no período colonial teve a inclusão da população mestiça, que inclusive foi majoritária em alguns países como as Antilhas. Barbados, que faz parte da região do Caribe, tinha 80,6% da população negra total em 1834, assim como Guadalupe, com 75%, e Suriname, com 86,6%. A economia latino-americana tinha as atividades no campo como as mais importantes, sendo elas agricultura e pecuária. Foram impulsionadas também pela valorização da propriedade agrária, causada pelo declínio da mineração e do comércio, que sofreram com os impactos da guerra. Com essa valorização, a incorporação de novas terras aconteceu, e com essa expansão territorial também veio a diversificação no cultivo. Apesar do capitalismo trazer um avanço nos sistemas de trabalho e melhorar as atividades comerciais, por conta da adoção de novas tecnologias e meios de transporte, isso não trouxe uma renovação nas relações de trabalho. Surgiu um cenário que grandes empresários possuíam os maquinários mais modernos, mas ao mesmo tempo usavam escravos. Cuba e Porto Rico continuaram com escravos negros, principalmente nas plantações. Em Cuba, até 1961, os escravos representavam praticamente metade dos trabalhadores do país. O cenário mudou um pouco com a abolição da escravidão negra. Entretanto, os países buscaram outra alternativa, como por exemplo Cuba e Peru, que passaram a usar escravos chineses. A região do Caribe tinha concentração de propriedade agrícola de pequeno e médio porte e tinham na sua maioria mestiços, mulatos e negros. Esses números sofreram uma redução conforme o tráfico de negros foi proibido e a escravidão abolida. Os brancos sempre foram uma minoria. No caso de Trinidad e Porto Rico, quase um terço dos proprietários rurais eram negros livres. Depois de 1870, um grande número de imigrantes também conseguiu se tornar proprietário, como italianos, ao norte da Argentina. Nesse quadro, temos uma visão mais clara da estrutura étnica da população na América do Sul e Caribe em 1825, por milhões de pessoas. A liderança política nem sempre se deu dividida por grupos liberais ou conservadores da oligarquia. Em vários casos, essa liderança era dos caudilhos, militares que subiam ao poder por meio do uso da força e o culto à personalidade do chefe. E o contexto que facilitou a ascensão dos caudilhos foi a violência das guerras de independência e guerras civis após esse período. Contudo, para analisar os casos nacionais, é possível abordar o confronto entre conservadores e liberais. No caso da América Central e Caribe, o liberalismo demorou a se impor, devido à influência do principal país da região, Guatemala. Na Guatemala, Equador, Bolívia e Peru, o conflito principal era o de conciliar o liberalismo com as demandas de uma população majoritariamente indígena. Como consequência, os indígenas foram prejudicados de diversas maneiras, como a perda de terras, iniciaram várias rebeliões causando instabilidade política nos países. Embora o século XIX seja marcado pela violência, é inegável que isso dê algum resultado. O confronto entre liberais e conservadores resultou em uma evolução institucional, marcado pela vitória liberal e um anseio democrático. Podemos notar esse impacto ao observar que a maioria dos novos países optou pelo governo republicano, o que simboliza a ruptura com o colonialismo. Nessa época, tivemos o surgimento de apenas dois novos estados nacionais. O Haiti, que teve seu início de uma antiga colônia, Santo Domingo, e depois de sua independência da França, em 1804, segundo país independente do hemisfério, dominou a recém-proclamada República Dominicana, em 1821, e continuou dominando até 1844. No Haiti, a represália sofrida pela Revolução de Escravos, liderada por Toussaint Louverture, causou o isolamento político e derrocada na economia. Isso teve como resultado uma política instável, liberada por militares e muitos gastos públicos. Assim como no Haiti, acontecimentos internacionais moldaram a política da República Dominicana, que conseguiu a independência somente após a luta contra o domínio haitiano em 1844. Motivada por ideais conservadores e pela busca de defesa contra invasões do Haiti, a República Dominicana voltou ao domínio da Espanha, mas apenas por um curto período e já sem a escravidão, que havia sido abolida. Esse acontecimento foi sucedido pelo domínio dos conservadores até 1879, quando os liberais passarem a exercer o governo. Nos territórios britânicos, o governador era nomeado pelo rei e sua assembleia eram grupos minoritários. No caso da Jamaica, a Assembleia possuía 49 membros, sendo todos brancos. Após a abolição da escravidão, esse sistema entrou em declínio, pois os pretos também deveriam ter direito a voto. Visando evitar a participação de pessoas de cor, o governo aplicou o sistema Crown Colony, em que as autoridades eram nomeadas diretamente pela coroa, e as eleições e assembleias foram dissolvidas.
Esse sistema foi implantado em Trinidad em 1810, sendo sucedido pelas Ilhas Virgens, Jamaica, Belize, São Vicente, Tobago e Granada e por último a Guiana em 1927. Esse retrocesso na liberdade política foi na contramão da iniciativa britânica de abolir a escravidão. Mesmo com a ruptura colonial e do avanço democrático, o que no papel parece ser algo admirável, na prática o que podemos ver foi uma grande discrepância social e econômica, onde nem todos possuíam os mesmos direitos e devido respeito, como mulheres, negros e indígenas. Ou seja, na prática os direitos cívicos foram exercidos com muitas restrições. Temos, portanto, uma situação política bem visível. Após 1810, temos 16 países independentes e o Haiti. Infelizmente, a experiência da América do Norte, com os Estados Unidos e Canadá, não pôde ser repetida. Contudo, mais recentemente, a governadora-geral do Caribe, Sandra Mason, declarou um feito único. Barbados será o primeiro país a se retirar da monarquia inglesa em quase 3 décadas, se tornando uma república. Chegou o momento de deixarmos nosso passado colonial por completo, disse a governadora-geral.